Olá, meu nome é João Nunes Neto e eu vim apresentar o meu trabalho na JAC, na quarta edição da JAC UNB. O título do trabalho é Terapia de Aceitação e Compromisso e HIV, uma revisão narrativa sobre os seus benefícios para pessoas seropositivas. Embora os avanços na terapia antirretroviral tenham transformado o HIV em uma condição crônica manejável, o diagnóstico de HIV ainda impõe estigmas e desafios emocionais nas pessoas seropositivas. Isso gera impactos na aceitação da condição e vários outros efeitos emocionais. Muitos estudos demonstram que a estigmatização de pessoas seropositivas está associada a menor adesão ao tratamento antirretroviral, maior evitação dos serviços de saúde e pior qualidade de vida por conta disso. A esquiva do diagnóstico, a vergonha, o medo do julgamento e a autocrítica dificultam o acesso e a continuidade do cuidado, mesmo quando os recursos terapêuticos estão disponíveis. Além disso, os estudos também apontam dificuldades de se conectar com outras pessoas, de pedir ajuda e de conseguir se sentir pertencente na própria vida. E nesse contexto, a terapia de aceitação e compromisso é uma abordagem, é uma terapia que se mostra bastante promissora em outros contextos de doenças crônicas. Existem muitos estudos que a ACT se mostra eficaz em condições crônicas, como fibromialgia e outras doenças de dores crônicas, como em depressão crônica e ansiedade crônica. A ACT, ela vem se mostrando com um grande potencial para fortalecer práticas de autocuidado nessas condições e também favorecer práticas que engajem e persistem no cuidado com a própria saúde e o engajamento de comportamentos voltados para valores. Diante disso, essa é uma abordagem, explicando um pouco mais sobre a arte, que promove a aceitação das experiências internas, presença no momento atual e engajamento em ações orientadas por valores pessoais. Como eu havia dito, essa abordagem ela demonstra bastante eficácia no manejo de sofrimento psicológico. E existem muitas pesquisas que mostram a eficácia dela nessas outras condições crônicas, como eu citei, e tem na segunda parte desse slide que eu acabei explicando de forma antecipada. Mas, enfim, diante dessas contribuições da ACT para o manejo de outras doenças de condições crônicas e do que se observa no contexto do HIV, foi pensado em investigar como está a produção científica sobre os benefícios da ACT nesse contexto de pessoas vivendo com HIV. Esse foi o objetivo desse trabalho. E como objetivo específico, a gente teve para identificar essa literatura e analisar, né, como se dá essas contribuições da arte no cuidado psicológico de pessoas vivendo com HIV. Diante disso, nosso método foi uma revisão de literatura com buscas realizadas entre fevereiro e abril desse ano, 2025, nas bases de dados PubMed, PsychoInfo, Cielo e Google Scholar. Foram consideradas publicações entre 2009 e 2024 e foi utilizado os seguintes descritores, né? Terapia de aceitação e compromisso, arte, HIV, AIDS, saúde mental, flexibilidade psicológica ou estigma. Esses descritores foram utilizados tanto em português como em inglês ou em espanhol, né? Os nossos critérios de exclusão foram estudos empíricos ou revisões que abordassem a ACT com pessoas vivendo com HIV, investigação dos efeitos da ACT sobre saúde mental, aceitação do diagnóstico ou qualidade de vida, artigos publicados em inglês, português ou espanhol, em periódicos revisados por pares. Né? Então, a gente não utilizou literatura cinzenta, a gente utilizou artigos disponíveis em revistas, né, revisados por pares. Como critério de exclusão, estudos que abordassem arte em outros contextos clínicos, sem relação aprofundada com HIV. Muitos estudos falam que é importante para doenças crônicas e se aprofundam mais, por exemplo, em fibromialgia, e cita HIV ali quase na nota de rodapé. E por conta disso, a gente, ao analisar, diante desses critérios, escolheu estudos onde o foco não era o HIV, devido ao objetivo da nossa pesquisa e não pela importância dos estudos.
A seleção ocorreu em duas etapas: triagem por título e resumo, seguida de leitura completa dos artigos elegíveis, né? Mas para encontrar os artigos elegíveis e fazer a leitura integral, a gente leu o resumo e viu se ele se enquadrava ou não nos nossos critérios de inclusão e exclusão. E diante disso, ao fazer essa seleção, essa filtragem, nós encontramos 64 artigos, 12 foram lidos integralmente e 6 atenderam todos os critérios do que a gente esperava que esses artigos proporcionassem, dentro dos nossos objetivos. E diante disso, nós encontramos 3 eixos temáticos em como se dá essa contribuição da arte para as pessoas soropositivas. O primeiro eixo temático foi adesão ao tratamento e saúde mental. Então, intervenções baseadas em arte contribuíram para a aceitação do diagnóstico e favoreceram as práticas de autocuidado. Então, se existe muito ainda esse estigma que impede a aceitação, a procura de informações para o diagnóstico, e a arte se demonstra como algo que vai revertendo isso, que vai incentivando, que vai podendo fortalecer o entendimento do diagnóstico, o entendimento de como é viver com HIV e o que fazer diante disso, como os tratamentos de saúde, e enfim. A flexibilidade psicológica, que é um dos grandes objetivos da terapia em arte, está associada com essa adesão ao tratamento e melhora na saúde mental, que tem bastante relação já com o segundo eixo temático, que é a redução do estigma e resiliência emocional. Então, as intervenções em arte contribuíram para a maior resiliência nesse contexto adverso, né, que é o susto de receber o diagnóstico, não ter as informações, como está lidando com tudo isso, e reduzir esse estigma internalizado, que é um reflexo do estigma que ainda permanece socialmente em relação ao HIV. Então, a arte ela consegue quebrando essas relações e proporcionar um maior entendimento desse contexto e reduzir todos os sintomas e efeitos associados ao estigma e a esse susto de se encontrar nesse contexto considerado desfavorável por ser algo novo e reflexo de algo que tem um estigma social. Por isso, desfavorável, e a gente consegue estar contribuindo, revertendo essas relações e proporcionando um oposto, que é esse entendimento e resiliência diante disso. E o terceiro eixo temático foi o engajamento em comportamentos orientados por valores pessoais. Então, a arte contribui para o reposicionamento do indivíduo diante do HIV, uma nova relação com o diagnóstico, proporcionando um menor sofrimento emocional e um maior alinhamento com valores pessoais. Aqui é onde os artigos discutem bastante a filosofia da arte, mesmo em um contexto adverso, e mesmo com emoções também internas desconfortáveis, e o importante não é evitar ou fugir disso ou entrar em negação, mas é entender que mesmo com isso é possível vivenciar essas emoções, é possível vivenciar a vida e se dirigir em torno daquilo que é importante, daquilo que faz sentido, daquilo que dá sentido para a sua própria vida, que são lados de uma mesma moeda e que podem ser caminhados juntos e que podem ser é, cuidados com autocompaixão, autogentileza. E esses dados são encontrados tanto em contexto clínico, como também em contexto grupal. Um desses artigos apresenta um, que um grupo baseado em intervenções em arte teve como resultado diminuição da vergonha e autocrítica, proporcionando o oposto, a autocompaixão e autenticidade com a própria vida, mesmo nesse contexto considerado desfavorável. E diante disso, né, a arte se mostra como, assim como em outras doenças crônicas, a arte se demonstra extremamente positiva, extremamente potente no contexto do HIV, com potencial de reduzir desigualdades no acesso ao tratamento, no entendimento das informações em relação ao HIV, e promover esse cuidado, tanto interno como externo, esse autocuidado, como a busca pelo esse cuidado também no sistema de saúde, e também essa questão de viver uma vida significativa, apesar do susto e apesar do diagnóstico. Enfim, a arte ela se demonstra muito potente para situar a pessoa com ela mesma, ajudar e facilitar nesse entendimento do diagnóstico e
direcionar a pessoa a viver uma vida significativa, né? E como uma limitação da pesquisa, mas também uma limitação da literatura, foram só 6 artigos, é muito pouco, mas isso sinaliza a importância de mais artigos sobre arte no contexto do HIV. E aqui são as minhas referências para criar esse trabalho e realizar esse trabalho. No mais, eu agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante, que me aparece bastante também na clínica e de uma área que eu gosto tanto de estudar. É, agradeço por essa oportunidade. Quem quiser entrar em contato, saber mais sobre o estudo, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que é psicojoanunes@gmail.com, ou pelo meu Instagram profissional, que é João Psicologia. No mais, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e essa é uma breve síntese do meu trabalho.